Olá, espero que você esteja muito bem. Meu nome é Vânia Niceto, para quem está aqui a primeira vez, esse é o canal Ter Vida para Dar Vida, com o objetivo de compartilhar experiências e principalmente insights, respostas, ensinamentos dados por Deus aqui na minha mente, que vão despertar a nossa fé, a nossa confiança. E quando eu falo nossa, é porque não tem nada que eu esteja aqui dividindo com você que não tenha em primeiro lugar servido para mim, que em primeiro lugar não tenha sido Deus falando ao meu coração, trazendo o meu entendimento. E o que eu quero trazer hoje para você precisa que você venha comigo numa imaginação, que você use a sua criatividade, imagine aí agora na sua mente um vulcão, né? Talvez o formato de uma pirâmide, de um triângulo, e imagine que essa base, né, a base, a parte mais baixa desse vulcão, seja literalmente o nosso ser, seja a sua identidade, seja quem nós somos, né? Que a metade, né, a parte do meio, a parte central desse vulcão, seja a referência da nossa capacidade, das nossas habilidades, aquilo que nós temos uma prática, né, e nos sentimos capazes de fazer e de realizar. E que o topo, a menor parte, a parte mais estreita, mais fininha desse vulcão, dessa pirâmide, como você tem imaginado, seja a nossa crença de merecimento, a nossa capacidade de conquistar, ou talvez até aquilo que a gente tenha, materialmente falando, ou que seja palpável, concreto, as nossas conquistas, né? E uma coisa engraçada é que em uma conversa nessa viagem com um dos guias, perguntando para ele o que as pessoas faziam no tempo vago, né, ali naquele lugar, o que de fato faziam na rotina, no dia a dia. E ele disse que ele era literalmente um atleta nato, né? Ele corria 15 quilômetros por dia, subia 3 vezes por semana um vulcão diferente. E é realmente o Atacama, ele é cercado por muitas montanhas e alguns vulcões, e ele apontava e não tinha um que ele não tinha subido. Alguns ele já tinha percorrido, feito essa subida mais de 40 vezes. E ele descrevendo o maior vulcão, né, que literalmente é como se fosse uma competição, uma corrida, não me recordo o nome, e que são 100 quilômetros de subida. E ele me falando sobre isso, falando sobre a altitude, etc. Ele falou, nossa, leva-se, eu perguntei quantos dias, ele leva 7 dias, aproximadamente 7 dias para subir. Eu falei, 7 dias para subir? Ele, não são 7 dias subindo, né? Primeiro dia temos a viagem para chegar até lá, depois quando chega lá tem que montar toda a base ali no pé, na base do vulcão. Depois outros dias são um dia subindo, eles sobem até uma determinada altitude para se acostumar com a altitude, para ir, né, reconhecendo o terreno, para ir fazendo algumas sinalizações. Depois descem de novo e dormem na base. Outro dia sobem de novo, agora vão a um patamar um pouco mais alto, fazem de novo uma adaptação. Depois voltam de novo, dormem na base. Depois passam um dia inteiro na base, descansando, se preparando, se recuperando, para depois subir de novo. E quando eles sobem, finalmente conseguem subir, eles ficam apenas 1 hora no topo daquele vulcão. Então você imagina todo um preparativo, toda uma base sendo construída, toda uma equipe de suporte, tantas pessoas envolvidas, tanta determinação, tanta perseverança, né? Um tempo tão longo para percorrer essa caminhada, para chegar lá e ter 1 hora de contemplação. E uma outra coisa engraçada que ele me falou, eu perguntei, mas vocês vão por aqui, pelo Chile, etc. Ele, não. A gente não sobe pelo lado do Chile, a gente sobe pelo lado da Argentina. Porque no lado do Chile, eles vão chegar no mesmo lugar, no topo. Mas no lado do Chile é arenoso. Então eles dão um passo para frente e 2, 3 para trás. Um passo para frente, 2, 3 para trás. O percurso se torna muito mais desafiador, o tempo é muito mais... o tempo necessário é muito maior, né? Então eles têm ainda essa questão de ir para o lado correto, ajustar o ângulo, né? Ou seja, eu vou pela direita, vou pela esquerda, vou por trás, vou pela frente. O alvo permanece o mesmo, chegar no topo. Mas eles mudam o caminho porque eles encontram umas partes que o terreno é muito mais árido, muito mais arenoso, se torna muito mais desafiadora essa escalada, essa subida, né? Não é bem uma escalada, é uma corrida, literalmente é correndo. E o que me chamou muito a atenção foi a analogia com a nossa própria vida, né? Eu mesma
Fiquei muito tempo sem gravar um vídeo, porque primeiro eu tinha ardentemente o desejo no meu coração de falar, de compartilhar as coisas que Deus estava me ensinando na minha vida, com as pessoas, com você que está aqui me assistindo. E muitas das vezes o meu senso crítico, ele vinha dizendo, não, mas você não faz um vídeo profissional. Não, mas você não fala de uma maneira didática. Puxa, mas o que você tem para entregar, o que você tem para compartilhar de aprendizado com as pessoas é tão pequeno. E eu ficava sempre fugindo desse ser que Deus me chamou, né? Na verdade, Deus sempre nos diz na palavra dele de que já está feito, já aconteceu. Já está feito, já aconteceu. A minha parte, o meu papel é crer nele, é confiar nele. E a minha pequena parte é essa aqui. A minha pequena parte, por confiar naquilo que ele me diz que já está feito, é verbalizar, é falar aquilo que ele coloca no meu entendimento, no meu coração, para compartilhar com vocês. Quem está aqui hoje assistindo esse vídeo, certamente é porque de alguma forma Deus tocou para que você o encontrasse. Se eu estou falando algo e você está aqui ouvindo, é porque Deus quer falar com você. Não é com as milhares de pessoas que talvez poderiam ter acesso ao YouTube, a um vídeo e chegar. O objetivo aqui não é alcançar todo mundo, o objetivo é alcançar você. E o que eu quero trazer de ensinamento para você é que muitas das vezes, assim como eu estive alguns meses atrás, meio que patinando, subindo e descendo, dando um passo para frente, muitos passos para trás, nesse senso crítico, nesse senso de autocrítica, né, sobre o que eu estava fazendo, e nisso deixando de fazer, procrastinando, né, deixando de fazer, é porque nós nos perdemos sobre isso. O mais importante não é o que você faz, que as pessoas vão ver quando você postar que você chegou no topo. O mais importante não é uma hora que você passa lá no alto de um vulcão, que eu acredito que eles cheguem lá e deve ser a coisa mais linda do mundo, sabe? Vendo a Cordilheira dos Andes, vendo de um lado a Argentina, de um lado o Chile, e podendo contemplar a grandeza da criação de Deus. As fotos dessa vitória, ou o tempo que se passa celebrando ali, é muito curto comparado com aquilo que se faz todos os dias. Isso me trouxe a reflexão de que tudo que Deus me disse é a mais pura verdade. A natureza nos ensina e Deus nos ensina através dessa observação da natureza. São cenários totalmente diferentes, mas o que Ele nos ensina e o aprendizado que Ele quer que nós tenhamos é o mesmo. O mais importante é o ser. O mais importante é o que você faz todos os dias. Quem você é já basta. A sua base é o que te consolida, a sua base é o que te sustenta. Nessa reflexão, nesse exemplo que eu trouxe desse atleta, digamos assim, o que ele faz todos os dias? Ele se alimenta muito bem, ele tem uma alimentação muito regrada, ele não come carnes, ele come frutas, verduras, legumes, não bebe álcool, não ingere álcool, ele corre 15 quilômetros todos os dias, ele faz essa subida, essa corrida, né, em outros vulcões que estão ali mais acessíveis, pelo menos 3 vezes por semana, no mínimo 3 vezes por semana. Então, ele tem uma vida que ninguém está olhando. E muitas das vezes ele faz isso sozinho, todos os dias. Todos os dias. Ele é quem ele é. Então, chegar no topo não é que ele se tornou diferente. Chegar no topo foi só uma consolidação daquilo que ele vem plantando. Foi só uma colheita daquilo que ele já planta e colhe todos os dias. Mas talvez uma colheita num terreno diferente. Aquilo ali só foi possível porque ele se comprometeu em ser quem ele é. Porque ele tem sido fiel e verdadeiro àquilo que ele acredita. E se ele acredita e percorre um pequeno trajeto, um pequeno caminho, ele vai literalmente dando passo a passo, passos constantes, passos que talvez não sejam na velocidade de outras pessoas que façam o mesmo que ele faz, mas ele faz, e faz porque ama, e faz porque se identifica, e faz porque houve dentro dele, em algum momento da vida, um querer e um realizar daquilo ali. Talvez para você não faça sentido, para mim não faz sentido. Eu acho incrível, eu acho o máximo, mas eu não colocaria como uma meta, um alvo, uma rotina de vida, subir num vulcão. Não é o meu objetivo, mas para ele tem um sentido de vida. E quando nós nos comprometemos com quem nós somos, quando nós nos comprometemos com o nosso objetivo, com os nossos sonhos, com o nosso propósito, e o propósito, se a gente for falar do topo do vulcão, ou do topo de uma montanha, o propósito não é estar no topo. O propósito não é ser o maior, o mais bem reconhecido, o mais bem pago, o mais bem sucedido, o mais aplaudido do planeta Terra. O propósito é ser quem Deus te chamou para ser.
E talvez Deus te chamou para ser uma boa esposa, uma maravilhosa e amável mãe. Talvez o seu topo de vulcão seja ser a melhor profissional na sua área. Talvez o seu topo seja cada dia se tornar melhor. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E só você sabe o que é o seu topo. Talvez Deus tenha colocado no seu coração aí, plantado um sonho que você acha, mas isso é tão pequeno perto do que as outras pessoas estão vivendo. Mas isso é tão bobo, tão banal. Qual a importância para o mundo? E a importância não é para o mundo. O mundo é você. Você é uma parte do todo. E se você não fizer a sua parte para a qual você foi chamada, é como se esse quebra-cabeça não fosse completo. Esse quebra-cabeça não fosse pleno. Não fosse possível ver a imagem final. Cada um de nós somos parte do corpo de Cristo. Somos parte do todo. E se você deixa de fazer a sua parte, ou seja, se eu deixo de falar o que Deus está me mandando falar, se eu deixo de estar aqui falando para você, eu estou desobedecendo o que Deus me mandou fazer e estou deixando de completar esse quebra-cabeça. Há sempre uma chave que está comigo que eu preciso entregar para alguém. Assim como de repente há uma chave que está em você, que você precisa entregar para mim, ou para alguém que Deus vai te mandar entregar. Seja através do teu trabalho, seja através da tua entrega para a tua família, seja através do amor, do carinho, da dedicação que você coloca ao fazer os seus serviços de casa. Não importa qual é a montanha que você tem que subir. Para chegar no topo dela, você precisa ser constante no teu ser, todos os teus dias. Você precisa repetir algumas ações com maestria. Seja uma ação de orar e consagrar o teu dia a Deus. Seja uma ação de olhar para o céu e agradecer, ser grato por quem você é, pela tua saúde, por quem você tem ao seu lado, pelas pessoas que você ama. E existe, obviamente, alguns pilares nesse exemplo que eu estou dando que são importantes. Como subir um vulcão, como escalar uma montanha, como percorrer uma quilometragem tão grande como essa se você não tem saúde, se você não se hidrata, né? Se você não ingere líquidos, se você não come coisas saudáveis, se você não cuida do seu peso, se você não dorme bem, não é? Se você não tem, de repente, ajudadores, pessoas para quem você tenha como pedir ajuda no momento que você precisa de uma base de suporte, de alguém que diga, olha, eu vou até ali, mas cuide daqui da minha casa. Eu vou fazer isso, mas me sustenta aqui porque eu vou precisar me ausentar um pouco. Como fazer algo grande, que é chegar no topo, se você não faz todos os dias o dever de casa que precisa ser feito? Então vamos falar aqui sobre o meu próprio exemplo. O desejo do meu coração é despertar a fé em Deus no maior número de pessoas. Mas como eu vou despertar a fé no maior número de pessoas se eu não falar da fé? Se eu não chegar aqui e falar, olha, o que Deus quer te dizer é que quem você é basta. O que Deus quer te dizer é que você precisa dar todos os dias um pequeno passo na direção daquilo que Ele te mandou. O topo é uma consequência, você vai ficar lá um período suficiente para celebrar, para curtir, para se encher daquela conquista, mas novamente você vai ter que voltar para a base, novamente você vai ter que fazer um dever de casa, novamente você vai ter que se alimentar, se abastecer, pedir ajuda, orar, confiar para subir um novo topo, uma nova montanha, um novo vulcão. Vão haver sempre novos e novos objetivos. Deus sempre vai te levar para um lugar mais alto. Ele sempre vai te fazer chegar num patamar, mas você não vai ficar parado, plantado naquele platô. Quando você chegar ali, ele vê, caraca, ele conseguiu, ele confiou em mim, ele confiou nele. Ele vai te fazer sonhar sonhos mais altos. E aí você vai voltar de novo para essa base, vai se preparar de novo e vai subir aos poucos, e vai descer e vai ver o que precisa fazer novamente, o que precisa complementar, em que você precisa ser melhor. O que você precisa se fortalecer, vai pedir socorro a Deus e vai de novo, até que um dia você vai chegar lá no topo. E Deus vai expandir seus horizontes, Deus vai te dar novos sonhos, entende? E para fazer isso, eu preciso falar todos os dias. Para fazer isso, não é só abrir a boca e falar, é estar atento a escutar o que Deus me ensina, o que Deus está falando comigo, para que eu tenha como compartilhar algo precioso com você. E o que eu aprendi nisso, porque eles falam muito quando a gente está encaminhadas por diversos desertos lá, por diversos parques, como o Vale de la Luna, que às vezes a gente passa por umas trilhas tão pequenininhas que mal cabe o pé e que você vai meio que com medo da altitude, do penhasco, que a gente inconscientemente vai se jogando para o lado com medo de cair, de descer rolando lá embaixo.
E é tipo, vai no seu tempo, vai no seu ritmo. A gente vai com um grupo e às vezes um tá lá na frente, o outro tá lá atrás. E tipo, não se preocupa, vai no seu tempo. Respira, uma coisa que a gente fala o tempo inteiro, respira. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, porque a altitude, quando a gente faz muita força, parece que o coração, sabe, fica acelerado, parece que o pulmão vai dando aquela inflada, parece que você não consegue respirar. E eles falam com calma, vai no seu tempo, respeite o seu tempo. Respira, se for preciso, para. Se for preciso, descansa, depois levanta, vai de novo. Se for preciso, pede ajuda. Se hidrata, bebe água. Para um pouco. E é nesse momento que a gente pensa sobre o que Deus nos ensina todo o tempo no nosso dia a dia. Às vezes a gente deixa de fazer porque está comparando com o outro que está indo na velocidade da luz. A gente para de fazer o que Deus nos mandou fazer porque está olhando para o outro que a gente acha que está fazendo exatamente o mesmo que a gente está fazendo, só que está fazendo com a maestria, que está fazendo infinitamente melhor. Só que do jeito que ele faz, ele vai alcançar algumas pessoas. Do jeito que você faz, você vai alcançar outras pessoas. E cada um tem um objetivo, para cada um Deus deu uma semente. E a sua semente precisa ser plantada, regada, cuidada e cultivada do jeito que você faz, do jeito que Deus está te mandando fazer. Não é sobre o outro, é sobre você. E uma outra coisa muito legal é que durante toda a jornada eles falam o tempo inteiro. Sempre que você vai iniciar um passeio, eles falam, leva só o essencial. É 1 litro d'água para você ir, e esse mesmo litro d'água você tem que saber usar com sabedoria, porque ele tem que te hidratar durante a volta. E você tem que levar só o essencial, para que você não carregue mais peso do que você possa suportar. E eu te pergunto, será que dentro da sua vida você não está estabelecendo inúmeras prioridades, quando na verdade a gente deve carregar somente uma prioridade? Será que tudo na vida realmente importa? Ou será que só uma coisa de fato importa? Será que as outras são importantes, mas não são prioridades? Eu vou compartilhar com você uma coisa que faz todo sentido para mim. Quando eu estive com um diagnóstico de câncer e passando por toda essa jornada, a minha mente meio que fez assim, ó, se limpou. Eu não conseguia me preocupar com as contas para pagar, eu não conseguia me preocupar com o dia seguinte, eu só queria sobreviver aquele dia. E era lindo porque nesse intuito de pensar que, caraca, hoje pode ser meu último dia de vida, a fome é só de viver. Eu queria chegar da janelinha do hospital e olhar o sol, eu queria ver o céu azul, eu queria ver as nuvens, eu queria ouvir a voz da minha filha, eu queria abraçá-la, eu queria ver o sorriso dela, sabe? Eu saboreava, quando vinha comida, eu saboreava aquilo ali com, sabe, querendo guardar na memória, sabe? Cada textura, cada sabor, tudo era tão único, tudo era tão maravilhoso. Aquilo de fato era minha prioridade, sabe? Prioridade. E não prioridades. Porque senão eu coloco tudo no mesmo patamar. E aí eu te pergunto, será que em tudo que a gente quer realizar, tem algo que traga mais sentido para a nossa vida do que a sensação de, cara, eu estou cumprindo o mandamento de Deus, eu estou amando a Ele acima de todas as coisas, eu estou me amando, eu estou amando aos próximos como a mim mesma. Cara, eu estou atendendo a um ID, a um chamado de Deus que fala, vai lá, fala, fala o que você está sentindo, fala o que eu estou colocando no teu coração. Talvez seja você fazer um bolo, talvez você seja o melhor no teu trabalho, talvez você seja um bom ouvinte, uma boa esposa, uma excelente mãe, uma amiga. Não sei o que Deus está te mandando fazer com maestria, mas você sabe, porque Ele coloca no nosso coração. A Bíblia mesmo fala, o querer e o realizar é dado por Deus. Então você sabe do que eu estou falando. E será que existe outra prioridade ou algo tão mais importante do que obedecer ao chamado de Deus? Eu acredito que não. A experiência que eu tenho é que na hora que a gente está ali na beira da morte, não existe nada mais importante do que pensar, puxa, será que eu cumpri aquilo que Deus me criou para ser? Será que eu obedeci a Deus do jeito que eu tinha que obedecer? Será que eu amei com a intensidade que eu deveria amar? Será que eu disse para todas as pessoas o quanto eu as amo? Será que eu fui um bom ser humano no sentido de amar, de respeitar, de colocar intenção, de colocar intensidade, de colocar propósito em tudo que eu estou fazendo, sabe? Isso para mim é o ser.
E dentro dessa analogia toda que eu te falei, percebe que grande parte do tempo os atletas passam na base. E é nessa base, nesse lugar que eu chamo do jardim secreto, sabe? Do quarto de guerra, do lugar onde a gente está ali, grudadinhos com Deus, falando, conversando, se alimentando, sabe? Obedecendo nas pequenas coisas, obedecendo no dia a dia, dando ouvidos a que Ele está nos falando, sendo treinados dia a dia, sabe? A lidar com situações que nos afiam mesmo, sabe? Como o ferro é afiado pelo atrito, como o fogo, né? Refina o ouro ali pelo calor, pela intensidade do calor. Nós precisamos passar pela jornada. O dia a dia, o treino que ninguém vê, é esse afiar. Os desafios que a gente passa, a gente não deveria reclamar, mas deveríamos agradecer e dizer: Senhor, eu tô ficando mais forte, eu tô ficando mais afiado, eu tô ficando mais preparada. E cada vez mais eu vou subir mais alto, mais alto, mais alto, porque eu vou estar mais preparada. Nenhum desafio que Deus nos coloca é para nos destruir. Nada do que a gente passa nessa terra aqui é para nossa derrota, porque Deus diz: já está feito, somos mais que vencedores. O que nós precisamos é só ser treinados. Então, o que eu te convido hoje é que você olhe para dentro de você e pergunte para você mesma: Deus e você são só. Então pergunta para você, que o Espírito Santo vai responder no teu coração aqui, ó, na tua mente, no teu entendimento. O que Deus está te mandando